Zé Paz, boa noite pra você que tá em casa. Sextou, galera! E o Gazeta Esportiva tá começando com o pé na porta, com opinião, com informação, com reportagem e já inicio chamando Janice de Castro, direto do Parque São Jorge. Boa noite, Janice! Boa noite, Michele. Uma excelente noite a todos. O Corinthians amanhã enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão. Sem Memphis, que está com a seleção da Holanda, e sem Linga, que foi liberado para ir para a Inglaterra para resolver problemas particulares. Quem será o companheiro de Yuri Alberto no ataque? Daqui a pouquinho eu te conto, viu? Agora vamos para o Palmeiras para saber as novidades com o repórter Marcelo Bazege. Boa noite, Bazege. Boa noite, Janice, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. No Palmeiras, o atacante Flaco Lopes pode ter disputado o seu último jogo pelo clube após ser convocado pela seleção argentina para a disputa do Mundial. E tem também informação sobre o futuro do técnico Abel Ferreira. Será que ele permanece por muito mais tempo no Verdão, apesar da insatisfação da principal torcida organizada do clube? Bom, tudo isso e muito mais é assunto para daqui a pouquinho, mas agora nós vamos às informações do Santos com o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. O Santos se despede do semestre antes da parada da Copa do Mundo, ou para a Copa do Mundo. Amanhã na Vila Belmiro, jogo contra o Vitória. O Peixe está na zona do rebaixamento. Quer ir para essa parada do Mundial menos traumatizado. É a expectativa. O goleiro Brazão pode ser desfalque, inclusive deve ser desfalque. Ele foi punido pelo tribunal, pelo STJD. 4 jogos de suspensão. O Santos recorre. Ofensas ao árbitro. Tem Neymar também nessa história do Santos. Tudo para vocês daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva, Michele. Tá certo, Silvestre. Então, bora conferir os outros destaques de hoje do nosso Gazeta Esportiva. Comebol sorteia confrontos das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Spurs derrota Thunder e leva a final da Conferência Oeste ao 7º jogo. E as novidades do treino aberto do São Paulo, que se prepara para enfrentar o Remo no próximo domingo. Bora juntinho até às 7 da noite, porque é sexta-feira, minha gente. É dia de Gazeta Esportiva, de informação, de debate, de opinião de qualidade, dia de pizza e dia de Paulo Sérgio aqui no nosso programa, nosso tetracampeão, com muito orgulho, e comendador, embaixador dos Bayers do planeta Terra, não é isso? Bayers não existe Bayers. Bayern. Do Bayer e do Bayern. Bayern. Boa noite, boa noite. E grande jornalista, comentarista Alex Miller. Muito boa noite. Que alegria. E olha só, Alex Miller, palmeirenses todos, Paulo Sérgio, Palmeiras confirmou a boa fase. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aê, Roberto Avalone. Um beijo, Avalone. Goleou o Júnior Barranquilla na Libertadores com direito a show do Flaco Lopes. Vamos assistir. Há um bom tempo não se via uma noite dessa na casa do Palmeiras. O time venceu, convenceu e goleou. E o mais importante, se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Aos 5 minutos a rede já balançou e como a dupla de Copa do Mundo. Flaco Lopes, convocado pela Argentina, tocou para Arias, que vai defender a Colômbia no Mundial. Aos 35 minutos, um susto. Luiz Muriel recebeu pela direita e empatou para o Júnior Barranquilla. 3 minutos depois, Flaco Lopes acertou o travessão. Flaco fez uma linda jogada. A bola sobrou para Alain, que colocou o Palmeiras na frente de novo. E ainda na primeira etapa deu tempo do Verdão marcar mais um. A dupla Flaco e Arias estava mesmo inspirada. Mais uma bela jogada do argentino e mais um gol do colombiano, 3-1. No início do segundo tempo, Flaco Lopes carimbou a trave de novo. No lance seguinte, Andréas Pereira recebeu do Murilo e fechou a goleada. Palmeiras 4, Júnior Barranquilla 1. Foi uma noite inesquecível para Flaco Lopes. O argentino brilhou em campo e depois de deixar o gramado sob muitos aplausos da torcida, descobriu que havia sido convocado para defender a Argentina na Copa do Mundo. E agora?
Será que esse foi o último jogo do argentino com a camisa do Palmeiras? Existem muitas especulações, mas eu estou muito feliz aqui. Hoje só estou pensando na Copa, é algo que não sai da minha cabeça. E já vamos ver mais na frente, vamos ver o que Palmeiras tem planejado para mim. É futebol, vamos ver o que acontece. Não tem nada certo ainda. Lutamos sempre para ganhar, lutamos sempre para coisas boas, mas às vezes temos que continuar em frente, mesmo quando os objetivos não são o que nós queríamos, que era ser o primeiro classificado. Bom, vamos falar um pouco do jogo, vamos falar um pouco dessa classificação do Palmeiras. Ufa, passou, está classificado. E aí, Alex Miller? Bom, o Palmeiras fez neste jogo o que o torcedor esperava que ele fizesse durante toda a fase de grupos da Libertadores. Quando esse grupo foi sorteado, o Paulo, o Miller, o Garrafa, todo mundo, olha aí, ó, o Palmeiras deu sorte outra vez no sorteio, pegou 3 times piores, vai fazer 18 pontos, ou pelo menos 16, fez 11 apenas e garantiu a classificação matematicamente só na última rodada. Mas, já que foi assim, o importante é que o viés é de alta nesse momento. Meteu 4-1 contra o Júnior Barranquilla, fez o que tinha que fazer, jogando muita bola, o Flaco arrebentando, o John Arias reaparecendo, o Andréas Pereira posicionado melhor em campo, também aparecendo bem. Enfim, foi um belíssimo jogo do Palmeiras, que dá confiança para entrar na fase mata-mata da Libertadores, as oitavas de final, e conseguir a sua caminhada também mais longa dentro da Libertadores da América. Depois a gente vai falar do sorteio, né, que determinou toda a sequência dos times classificados na Libertadores, e o Palmeiras, na teoria, se deu bem e vai ter a oportunidade de fazer a revanche contra o Cerro Porteño, que ganhou do Palmeiras nessa fase de grupos dentro do Allianz Parque, ficando em primeiro lugar. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Daqui a pouco falamos do Cerro, Palmeiras e Cerro. E aí, Paulo Sérgio, fez o que tinha que fazer? O adversário era fraco ou o Palmeiras que jogou muito bem? Não, o Palmeiras que jogou bem. É lógico que uma defesa bem postada. O Alex, ele menciona os jogadores de meio campo, de ataque, esquece do Jai, né? Você não fala muito do Jai, né? O Jai foi bem. O Jai foi bem. Então, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais do Jai. Por que você não fala do Jai? Porque o Jai, ele é bom do meio para trás, né? Alex, é isso, o negócio importante seguinte, na defesa. Infelizmente hoje, para você achar jogadores de beirada no mercado é muito difícil. Sim. É muito difícil. Então o Jai hoje ele faz uma função dentro dessa equipe do Palmeiras mais defensiva. Por quê? Porque na frente você tem o Alan, você do outro lado você tem o Arias, você tem o Flaco que se movimenta bastante. Então esse jogador hoje, tecnicamente, taticamente, no esquema tático do Abel, é muito importante. Assim como o Gabriel do outro lado. Então eu creio que a equipe do Palmeiras jogou bem. É lógico que você tem um jogador como o Flaco motivado, e quando você tá prestes a ir a uma Copa do Mundo, a motivação é outra, a cabeça é outra, você joga mais leve, e ele já sabia praticamente que ele iria ser convocado, e parabéns para a equipe do Palmeiras. Bom, vamos chamar o Marcelo Bazejo. O Marcelo Bazejo tá chegando, e para falar mais um pouquinho, claro, do nome do jogo, Flaco Lopes. Boa noite, o que você apurou sobre o atacante pra gente? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, Flaco Lopes brilhou ontem, vai se apresentar à seleção argentina, convocado, vai realizar o sonho de disputar o Mundial com a seleção atual, campeã do torneio, e não à toa ele vem sendo especulado fora do Verdão. Nessa janela de transferências que abre no dia 20 de julho, há a possibilidade sim de Flaco Lopes não retornar ao clube após se despedir ontem na partida contra o Júnior Barranquilla. Recentemente, o Atlético de Madrid já havia manifestado o interesse na contratação do jogador, porque Julián Álvares, que também vai ser seu companheiro na seleção argentina, está de saída do Atlético de Madrid, e Flaco Lopes, que já é seu substituto na seleção argentina, poderia também substituí-lo no Atlético de Madrid. O clube espanhol teria sinalizado com uma oferta de cerca de 30 milhões de euros, mas o Palmeiras fechou as portas para qualquer tratativa nesse valor. O Palmeiras só pretende negociar Flaco Lopes em caso de uma proposta praticamente
irrecusável, algo em torno de 40 milhões de euros, ou seja, mais de 230 milhões de reais, porque a presidente Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira não querem se desfazer do jogador, contam sim com o atacante argentino para o projeto esportivo do Verdão, que é a prioridade no momento. Além de Flaco Lopes, Alan é outro jogador que vem sendo especulado fora do Verdão. E aí, se a diretoria tiver que escolher entre negociar um e negociar outro, Alan deve ser negociado e Flaco Lopes seria mantido no elenco de Abel Ferreira, viu, amigos? Legal, Sérgio. Bom, o Paulo Sérgio estava inclusive puxando uma questão. Por quanto o Paquetá veio para o Flamengo? E veio por 42 milhões de euros. O Palmeiras quer vender o Flaco por 40 milhões de euros. Justo ou não? Não, até porque o Flaco é muito mais jogador que o Paquetá. E outra coisa, o Flaco é um jogador de área, um jogador que define, é um jogador que demonstrou e tem demonstrado na equipe do Palmeiras que é um dos principais jogadores. Então um jogador como o Flaco, ele não pode ser vendido por menos de 40 milhões. É essa conta que eu faço. Então, mas 40 vai? 40 vai. 40 vai. 40 então 40 vai. ok. 40 vai. Agora É o que o Palmeiras 30 não quer. vai, então. Não, 30 não, o não Palmeiras tem que quer ir. 40. 30 hoje, Michele, qualquer jogador de meio campo, qualquer jogador de defesa, você é acima da média, você paga 30 milhões. Por um jogador como o Flaco, não pode sair por menos de 40 milhões. Até porque ele é de seleção também, né, Também. Alex? E uma grande seleção, É. né? A seleção argentina. O Flaco Lopes, ele atingiu um nível no Palmeiras que pouca gente imaginava. Né? Ele começou no Palmeiras muito mal, era magrinho, ele ganhou massa muscular, ele ganhou corpo e ao mesmo tempo foi ganhando confiança. E isso aumentou a qualidade do Flaco que ele já tinha, só que ele não conseguia demonstrar. Né, sob muitas desconfianças, mas atuações que lhe geravam muitas vaias, muita pressão. O Palmeiras é assim. E ele conseguiu ter a resiliência necessária para superar essa pressão e vencer dentro do clube. E hoje se tornou um cara imprescindível e que justamente para ser vendido tem que ser por um valor condizente com o que ele vem fazendo, que gira em torno de 40 milhões. E o Palmeiras necessita vender jogador agora nessa janela para se manter equilibrado. A gente não elogia sempre Palmeiras e Flamengo pelo planejamento, pela economia, Vai ter que vender pelo o Flaco? equilíbrio. Justo o Flaco? Não, mas alguém. E Ah. o Flaco passa a ser o primeiro da fila pelo interesse que ele desperta na Europa. E O outra Alan é coisa- outro, mas o Flaco é o mais. E outra coisa, né, Alex? Infelizmente, eu o digo. Vitor Roque chegou num momento muito bom pro Flaco. Sim. E o Flaco também com a seleção se motivou. Sim. Após a seleção, é outro jogador. É outro jogador. Bom, o Baségio tá voltando para conversar mais um pouquinho sobre o Palmeiras. O que o técnico Abel Ferreira falou sobre a política de contratações do clube? Vamos lá, Michele. O Abel Ferreira, ele corroborou, na verdade, os comentários que vocês vinham fazendo agora aí no Gazeta Esportiva, porque o Flaco Lopes não foi formado nas categorias de base do Palmeiras, mas chegou muito novo e foi sendo esculpido pela comissão técnica. Aos poucos, o torcedor que vinha torcendo o nariz com o desempenho do atacante argentino começou a elogiá-lo e hoje está aí o resultado do trabalho, o jogador convocado para a disputa do Mundial e também podendo ser vendido por cifras milionárias. E no caso do Alan, que é outro jogador especulado fora do clube nessa janela de transferências, Alan seria mais um case de sucesso da academia de futebol, que se acostumou nas últimas temporadas a não só revelar jogadores, mas também fazer com que esses atletas deem retorno esportivo e também financeiro ao Palmeiras. Alan seria mais um dos casos. Temos Estevão, Endrick, Vitor Reis, diversos atletas que deixaram as categorias de base do Palmeiras para serem integrados ao elenco profissional e posteriormente vendidos, brilhando no futebol europeu. E aí o técnico Abel Ferreira comentou muito sobre esse trabalho que diferencia o Palmeiras das demais potências do futebol brasileiro. Vamos conferir. Se vocês prestarem atenção, em todos os clubes por onde eu fui, na maioria não ganhei títulos, mas os clubes venderam muitos jogadores e a minha função é exatamente essa. É uma das funções. Um clube como o Palmeiras tem que ganhar títulos. É muito difícil num clube como o Palmeiras formar e ganhar. Vocês não veem isso nos outros clubes, não veem isso no Flamengo, não veem isso no Atlético Mineiro, não veem isso no Botafogo, veem isso no Palmeiras.
Tá aí as palavras do técnico Abel Ferreira. De fato, alguns clubes vêm conseguindo bater de frente com o Palmeiras nos últimos anos. Mas em termos de formação de atletas, o Verdão segue nadando de braçadas, viu, amigos? E eu acho isso maravilhoso, que não tirem isso do Palmeiras, porque é um diferencial. A gente teve Estevão, teve Hendrick, teve tantas joias aí do Palmeiras. Sabe qual é a maior joia? Qual é? João Paulo Sampaio. Desde que ele entrou Que no clube há forma 10 esses anos, meninos. Isso. o trabalho que ele desenvolveu, hoje ele só está colhendo o que ele plantou lá atrás, e por isso que hoje ele vale ouro para o Palmeiras. Ele vale tanto quanto o Abel e a comissão técnica. Se o Palmeiras hoje tem essa qualidade na base, esses resultados e os valores, né, inseridos nisso daí, isso tem a ver com o trabalho que começou lá atrás, com o Paulo Nobre, Gagliotti e o João Paulo Sampaio, né, coordenando a base de uma maneira diferente e propiciando ao Palmeiras ter esse tipo de resultado dentro de campo e também nos cofres. Mas tudo isso é um trabalho em conjunto. Se não houver um trabalho em conjunto entre a base e o profissional, a coisa não funciona. Claro. Nós vemos aí equipes que vendem a base para empresários. Sim. Os empresários colocam a sua metodologia de trabalho, no profissional é uma outra cabeça e isso é muito ruim. Então, eu quero até exaltar e enaltecer aqui o Abel por poder aproveitar e ter olhos também para esses garotos. Porque não adianta nada você ter um belo trabalho lá na base e o treinador do profissional não acompanhar isso. Sabe quando a gente tem que tirar o chapéu pro Palmeiras, eu acho? Muito. Quando a gente olha para a seleção brasileira e vê que tem o Hendrick lá, e vê que poderia estar o Estevão lá, tem o Danilo lá, tudo da base do Palmeiras. Olha para os outros clubes, né? Como é diferente. Eles passaram, eles chegaram a jogar aqui, então assim é diferente, dá um orgulho muito diferente. E acho que dá até uma aderência assim em relação ao público, né? Fica com muito carinho. E teve muito jogador valioso da base do Palmeiras que foi vendido sem antes ter a chance até de mostrar muito resultado no time de cima, porque não cabiam mais. O Vitor Reis, por exemplo, ele estava na pré-lista do Ancelotti, o zagueiro. E foi vendido para o Manchester City, está brilhando na Europa lá, vai crescer. Muitos outros. Vamos analisar, atenção, chama o grupo da rua agora, o grupo da vizinhança, vem aí, o grupo da família também. Analisando agora o sorteio de hoje da Copa Libertadores. Olha na tela, presta atenção. Depois a gente vai fazer quem passa, hein? Estudiantes contra a Universidade Católica, são os próximos jogos. Rosário Central e Corinthians. Cruzeiro contra Flamengo, ufa. Tolima e Independente Del Valle. Do outro lado da chave temos Mirassol e LDU. Mirassol conseguiu. Palmeiras contra Cerro Porteño. Platense e Coquimbo Unido. E Fluminense e Rivadavia. Bora ver quem passa, quem é mais forte e tudo mais? Então, começando aí pelo primeiro, Estudiantes contra Universidade Católica. Para você, Alex, quem passa? Acho que passa o Estudiantes. E para você, também. Paulo? Estudiantes? Bom, então passa o Estudiantes. Rosário Central e Corinthians. Vai, Corinthians, hein? Não precisamos nem falar, né? É ida e volta, né? Sim, ida e volta. Só a final que é jogo único. Corinthians. Vai, Paulo, quero ouvir. Corinthians. Quero ouvir alto e bom som. Corinthians! E você, Alex Miller? Corinthians, passa. Corinthians também. Muito baixinho. Cruzeiro e Flamengo. Se fosse hoje, passaria o Cruzeiro. Daqui a 2 meses eu não sei como é que os times vão estar. Mas o Cruzeiro está num melhor momento do que o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo passa. Mas, depois da Copa, será que o time não está cansado? Por isso. Qual time está cansado? O Flamengo, porque vai ter um monte de jogador indo para a Copa. Eu vou contrariar o Alex, Cruzeiro. Não, eu vou mudar. Pode pôr aí. Não. Já falei Cruzeiro, não. Eu quero mudar o meu, eu não quero mudar o seu. O meu eu mudo a hora que eu quiser. Você quer mudar o seu? Você quer mudar ou só para não ficar porque eu quero mudar. Me dê um insight aqui, eu acho que o Cruzeiro vai passar. Cruzeiro Daqui a 2 meses vocês pegam o vídeo de hoje aqui, faz um recorte aí. Faz um vídeo daqui, eu que falei Cruzeiro, ele falou Flamengo, eu senti assim no ambiente, na atmosfera, que o Cruzeiro vai passar. Pronto. Tá bom. Tolima não, hein? Ou Independente Del Valle, vamos no suco. Eu vou no suco. Todo mundo no suco aqui. Tolima me traz memórias ruins. Do outro lado da chave temos Mirassol e LDU. Difícil, não é? Difícil. Será que dá pro Mirassol? Mas o Mirassol fazer um bom resultado em casa, vai jogar fora, pode até conquistar uma vaga aí. Eu vou torcer pro Mirassol. E aí? Mirassol. Palmeiras contra Cerro Porteño. Difícil?
Difícil se a gente se basear pelo que foi na primeira fase. Exatamente. Mas, naturalmente, o Palmeiras é muito mais forte e eu acho que passa. E jogando como está jogando Sim, hoje, sim. É lógico que você perder um Flaco Lopes, se vier a perder o Flaco, aí você tem um problema. Não vai Claro. perder. Mas, É que a gente está vamos palpitando esperar, baseado no que a gente tem hoje. Né? Ah, mas, Palmeiras. ó, o Palmeiras. E, bom, Platense e o Coquimbo, gente. Esse Platense, hein, me E- surpreendeu, hein? Surpreendeu, hein? Me surpreendeu. E o Coquimbo O bonito Dezinho lá me surpreendeu. Vai o Platense. O Platense, né? Platense. Ou você quer apostar no Coquimbo? Não, vai no Platense, não Platense. pode. Eu não conhecia o Coquimbo. Platense. E Fluminense e Rivadavia? Vamos de Fluminense? Fluminense. Rivadavia. Ah, Alex. É só o contrário. O mais difícil, o confronto mais difícil, vocês não acham que é o Palmeiras e o Cerro? Não, eu acho quê? que é Flamengo e Cruzeiro. De todos? Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Ah, Cruzeiro. eu acho. Imagina. Flamengo e eu Cruzeiro sei não tem outro. Ah, que é brasileiro aí. Não, é o mais difícil, mais equilibrado, por cima Flamengo ainda. e Cruzeiro. São Bom, dois favoritos ao título se enfrentando nas oitavas. Ah, é o Coquimbo. Não, tô brincando. Hora de Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês a Sul-Americana como que ficou, tá? Então segura na poltrona. Não levanta do sofá, nem pra pegar café com leite. É hora de Corinthians no Gazeta Esportiva. Janice, você tem um balanço do Memphis Depay, é isso? Isso, Michele, vocês estão falando ali dos confrontos das oitavas de final, né? Tá todo mundo ansioso por esse confronto de astros internacionais, né? Di Maria contra Memphis Depay, né? Corinthians e Rosário Central. Será que teremos esse duelo, Michele? Porque, olha, as oitavas de final serão só em agosto. E a pergunta que fica é, será que vale mesmo a pena renovar o contrato do Memphis, né? As reuniões seguem, por enquanto, nada de novidades, segue a novela. Vamos ver esses números, então. Olha, o Memphis chegou em setembro de 2024, então vamos dar uma olhadinha nesses números de 20 meses de timão. São 79 jogos, 20 gols no total. Em 2026, o Memphis entrou em campo somente em 14 jogos e marcou só um golzinho. Os vencimentos geram em torno de 3,5 milhões a 7 milhões de reais por mês. Aí depende dos encargos, né, dos direitos de imagem. O custo anual do jogador aos cofres do Timão é estimado em 82 milhões de reais por temporada, fora as bonificações, né? Ele ganha 1,5 milhão de reais a cada 5 participações diretas em gol. E também ganha bonificações por títulos. Por exemplo, na Copa do Brasil, o Memphis teria embolsado 4 milhões e 700 mil reais, fora os mimos, né? Que são hotel 5 estrelas, segurança, carros blindados, né? Segurança armada, motorista particular, chefe de cozinha particular, camarotes na arena e 24 passagens aéreas na classe executiva entre Brasil e Europa. Então, vou jogar essa pergunta aí pro estúdio. Viu, Michele? Será que vale a pena mesmo renovar com o Memphis Depay? Será que ele vale isso tudo? Ai, me desculpe o Memphis Depay, eu sei que é um grande jogador, mas eu sou uma pessoa muito consciente financeiramente, tá? Se eu fosse pensar sem a parte financeira, ok, maravilha. Mas, na minha opinião, não vale, gente. É muito dinheiro, vai endividando cada vez mais o clube. Agora, por favor, os especialistas aqui. Primeiro, nós temos que falar por partes. A chegada do Memphis até o ano de final 2025... Aí é uma história, né? É uma história. É isso aí. É uma história. Valeu a pena? Valeu Teve a pena. título? Teve título. Escapou do rebaixamento? Tudo isso eu iria falar. Então, temos que ir por parte, porque o pessoal começa a falar, usa essa temporada que foi ruim para ele, muito ruim. E é lógico que se você observar os números deste ano, você não pagaria no Memphis um valor desse. Agora, precisa reajustar e muita coisa para que ele fique. Porque é um jogador importante, é um jogador, é um líder dentro de campo e eu creio que o treinador conta muito com ele e eu espero que ele fique. Agora, precisa fazer números, dirigentes, precisa fazer números. Não é no momento, não. Tem que fazer um projeto de longo prazo aí para que não tenha esses problemas futuramente. Vocês viram os números que a Janice trouxe? Sim. 82 milhões por ano, o que dá 6.800 por mês. Cara, na realidade do Brasil, do futebol brasileiro e do Corinthians, é algo inimaginável, é algo irresponsável. É isso que eu acho. Por mais importante que ele seja tecnicamente em campo, e o Memphis Depay é acima da média tecnicamente, mas a que custo a gente tem que
entregar o clube dessa forma, sem nenhuma responsabilidade. Pro torcedor ele não tá nem aí, não é ele que paga o ingresso, ele não tá nem aí, ele quer ver o jogador em campo, jogar, aparecer, fazer a festa, pisar na bola, fazer gol na final, o torcedor tá na dele. Agora, quem administra o Corinthians, e não é de hoje, já de muito tempo, não se preocupou com isso. Não se preocupou com isso. Por isso que o fair play financeiro é mais do que emergencial no Brasil. Porque senão a gente vai continuar vendo exemplos de clubes quebrando, falindo e ficando nas mãos ou de empresários aproveitadores ou de SAFs que vão ter que salvar os clubes nesse aspecto. Então eu acho complicado. Claro que o Memphis Depay é importante para o Corinthians, teria que ficar. Como ele já falou que o dinheiro não é o problema, que o primeiro milhão dele ele ganhou com 19 anos, que esse não é o foco. Então, Depay, se você gosta tanto do Corinthians, abra mão de tudo isso e faça um contrato condizente com a realidade do clube. Não, mas na realidade, para ele permanecer no clube hoje, ele vai ter que abrir mão. Não, tem que tirar essas passagens, tem que tirar o hotel, tem que tirar a segurança, então, tem que se ele quiser permanecer hoje no Corinthians, abre mão. Se ele aceitar não ganhar 6 por mês e ganhar 1,5, beleza, fica. E começa a jogar. 1,5 também, não, porque tem uns lá também que já ganha isso, também não faz nada. Sim, não, gente, mas sabe o que é, Paulo? Acho que nenhuma competição vai pagar, inclusive, um prêmio que custa um jogador. Não. Esses bônus são bizarros. Isso é uma aberração. Se você e esses valores, se tiver permanecendo aí, o Memphis não consegue um clube na Europa pagando isso que ele ganha no Brasil. Não consegue. Muito amigos, hein? Aqui quem no Corinthians fez essa contratação do Memphis. Bom, vamos acionar agora o repórter Alexandre Silvestre para falar sobre o Santos. Boa noite, Silvestre. Chega mais com as informações do Peixe para nós. Tudo bem, Michele? O Santos se despede dessa primeira parte da temporada amanhã contra o Vitória na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O Santos está na zona do rebaixamento, quer vencer, fazer contas para tentar ir para essa parada de Copa do Mundo agora no meio do ano, mais tranquilo, menos estressado. Já tem um problema, o Santos acumula problemas dentro e fora de campo. O problema é o goleiro Brazão, pegou 4 jogos de suspensão. Julgamento hoje no tribunal, no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, porque o Brazão teria ofendido o Rafael Claus no jogo do Santos contra o Palmeiras, fora de casa, para o Santos. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no comecinho do mês, no Allianz Parque, Santos empatou 1-1. Depois do jogo na zona mista, o Brazão criticou, mas no entendimento do tribunal, o Brazão ofendeu o árbitro na ética e na honra. Porque trocando em miúdos, o Brazão disse que o Claus foi caseiro. A gente já sabe, apita pro time da casa, esse tipo de coisa. Então o tribunal aplicou punição de 4 jogos de suspensão. O Santos vai recorrer e já entrou com um pedido de efeito suspensivo que ainda não foi retornado ao Santos pelo tribunal. Então o Brazão corre um sério risco de não jogar amanhã. O Santos aguarda até amanhã, sábado, momento antes do jogo, esse efeito suspensivo. 4 jogos de gancho para o Brazão. E na novela Neymar, edema, lesão na panturrilha, o Santos encerra o assunto. Pelo lado do Santos é ponto final. O Santos fez os exames, passou as informações a tempo para a CBF, a tempo da convocação. O Neymar, pela previsão, deveria retornar ou deve retornar agora no domingo. E para o Santos o assunto está resolvido. Agora é problema do Neymar, do Ancelotti e da CBF, Michele. Vamos dividir em partes aqui. Primeiro, Brazão pegando 4 jogos por essa crítica que, na verdade, teria ofendido aí a honra do árbitro. Até que ponto uma crítica, uma fala, pode ou não pode ser falada? E como fica a questão da liberdade de expressão? Como é que vocês enxergam isso, gente? Eu não enxergo com bons olhos. Até porque, se for dessa forma, não adianta nem mais entrevistar o atleta, porque ele não pode expressar aquilo que realmente ele está vivenciando em campo, está vendo em campo. Que ele sente, porque se o árbitro hoje não dá nem entrevista, então põe um árbitro lá para dar entrevista e falar, porque agora, a fala do Brazão, e eu lendo lá a fala dele, é uma coisa ridícula. Para mim é ridículo. Eu também acho ridículo. Agora eu acho que se o tribunal quer aparecer dessa forma, tem que haver jurisprudência. Porque o Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, foi absolvido por ter colocado em jogo o caráter do árbitro lá da Vila Lacerda, dizendo que em jogos do Palmeiras a gente sabe o que acontece. Que quando é o Palmeiras é favorecido.
e o tribunal julgou essas declarações do técnico do Flamengo e o absolveu. Qual é a diferença de um para o outro? Sendo que, na essência, os dois quiseram dizer a mesma coisa. Então tudo bem, você quer punir o Brazão exemplarmente porque ele falou aquilo? Mas, então por que absolver o Leonardo Jardim, que falou algo de repente até pior? Olha, deixa eu falar a fala dele aqui, ó. É, isso que eu ia falar aqui, ó. Vê se eu tô falando certinho. Eu acho que o Klaus foi bem criterioso Criterioso. ali pela torcida. Ele foi irônico, né? Eu acho que, no meu ver, não merecia. Tanto que quando eu ia tocar a bola, o Flaco estava dentro da área. Isso não pode, eu avisei ele. E logo após eu tocar, ele me dá um amarelo. Então é complicado isso. Mas como eu disse, isso aí é questão de arbitragem. Não cabe a mim dizer se é certo ou não, mas eu acho que ele foi bem criterioso por estar na casa do Palmeiras. A gente sabe como é. A gente sabe que na dúvida é sempre eles. Cara, Mas isso é normal. Fecha aspas. Todo mundo fala isso, ainda mais no calor do jogo. E é mesmo, Ele Alex. falou, foi criterioso. Ele não falou Ele foi irônico. ladrão, roubou. Ele não E a ofendeu, gente gente. sabe, quando joga na casa do adversário, a tendência da arbitragem É ser criteriosa. É ser criterioso. Então, a fala dele, e como a Michelle aqui mencionou, lendo pra vocês aí que estão em casa, muitas vezes você vai falar assim, não merece 4 jogos mesmo. 4 jogos? Aí você ouve essa fala que eu creio que você de casa já mudou de ideia. Cara, você imagina se esses 4 jogos que foram aplicados ao Brasão tivessem sido aplicados para todos os jogadores Não, aí não tem mais jogador. que falaram coisas piores do que isso, não teria mais campeonato. Não teria mais Tava campeonato. todo mundo suspenso. Esse juiz é ridículo, por exemplo. Aí, o que acontece? Não, ele não pode olha, falar nada, então. Todo jogo que tem reclamação de arbitragem, a questão da honra do árbitro é colocada em jogo. Todo mundo coloca isso, porque falar isso, de fato, não é algo agradável. Mas é algo que a gente já está acostumado no futebol. Então por isso que eu falei aqui, de uma maneira até mais serena, tudo bem, se o STJD acha que a partir de agora, já que tudo muda no futebol, a partir de agora não pode mais falar coisas nesse sentido, e deu 4 jogos pro Brasão, por que absolveram o Leonardo Jardim? Que falou que o Davi Lacerda, quando apita jogo do Palmeiras, você já sabe o que acontece. Então, aí não tem critério. Foi absolvido. Qual é a isonomia? Qual é o critério? Qual que é a coerência desse STJD? E a fala do Brasão então é complicado isso, né? É complicado. Mas como eu disse, isso aqui é questão de arbitragem. Isso aqui é questão de arbitragem. Então ele ainda Ele não não existe critica, ofensa. ele não ofendeu Cara, não a teve arbitragem. ofensa nenhuma. E é uma lógica. Quando o time joga dentro de casa, a arbitragem não vai dar uma faltinha que tem que dar. Pela pressão não vai dar até. um cartão amarelo que tem que dar pro time da casa, que normalmente nós já vimos isso. E por que o jogador se expressar, agora ele tem que ser punido? Agora, não, e assim, não há uma palavra que seja assintosa. Não há uma palavra. Porque ironia não é uma ofensa. Você pode ironizar. Acaba. Mas eu achei pode até que ele nem foi tão irônico. eu também. Ele falou, ele foi criterioso O ali, a gente criterioso sabe como que é, tudo dentro bem. de casa e tal. Eu acho que o que pegou mais foi aqui. A gente sabe, né, que na dúvida é sempre eles. É sempre É ele. isso. Eu acho que é isso. Gente, Cara, mas aí todo mundo todo fala mundo isso. fala É, isso. todo mundo fala. O Carrascal chutou a cara do Murilo, pegou 3 jogos. Ele vai pegar Isso aqui 4? vai pegar 4, cara. Não tem sentido. Não tem sentido, gente. Vamos parar pra pensar. Esquece camisa de clube. Gente. Esquece que o Brasão é do Santos, que o Klaus apitou o jogo do Santos contra o Palmeiras, que o Leonardo Jardim é técnico do Olha, Flamengo. gente. Esquece clube. Vamos nos ater aos fatos concretos, ao material que a gente tem pra ser julgado. Não tem nenhuma coerência, Paulo. Não tem nada, não tem isonomia, não tem... Olha, é bizarro. Uma é coisa bizarro. é você ofender a honra de uma pessoa. Então você falar, o juiz é ladrão. É isso. Porque aí você tem que provar que ele foi ladrão. O juiz roubou. Veio aqui, roubou a gente. Roubou a gente. A fala, Não né, fala. da árbitra, que foi uma fala que não foi legal, né? Aí vai uma suspensão. Sim, não foi então, este o caso. Mas se você pega uma fala dessa, é impressionante o que nós estamos assistindo no futebol brasileiro. E o Cada STJD, dia o STJD é uma novidade. está cada vez mais protagonista. Daqui a Cada pouco o dia é uma STJD vai novidade. decidir campeonatos. O duro é isso, é que Vai a coisa decidir acontece título. depois do jogo. Fica indo, fica acontecendo depois. O jogador fala Eles e querem depois aparecer, ele querem se Sim, meter em sim, tudo, cara. sim, Por que eles tinham que denunciar o Paulinho da comemoração lá? É algo que a gente sabe no mundo Olha do aqui, futebol, ó, que aquilo eu vou é só código de torcida, não era ofensa pra ninguém. No Código Penal brasileiro, a gente tem injúria, tem calúnia e tem difamação. A injúria, que é o artigo 140, fala ofender, é o mais leve, digamos assim, é ofender a dignidade de alguém. E aí é xingamento. Idiota, imbecil, safado,
qualidade negativa. Ele não fez isso. Não. Ele não fez nem Muito pelo injúria, contrário. ele nem fez calúnia, que aí sim é mais grave, porque aí você é crime, imputa tá? o Código crime a penal, alguém. né? A calúnia é dizer que alguém roubou, matou tal. E nem a difamação também, que é espalhar que alguém é desonesto ou caloteiro. Aí ele também não foi, não explicitou isso, ele explicitou um descontentamento. Bazégio tá na tela de novo, com mais um pouquinho de Palmeiras. É isso, Bazégio? O que mais que você tem de informação do Verdão pra gente? É isso, Michele. O técnico Abel Ferreira vinha lidando com uma forte pressão, talvez a pressão mais forte sobre o seu trabalho desde que ele assumiu o comando do Palmeiras, por causa dos tropeços recentes, né, na temporada. A principal torcida organizada do clube chegou a pedir sua saída. É verdade que ele conseguiu ter uma trégua nessa relação conturbada com a torcida palmeirense após vencer o Flamengo no Maracanã e ampliar a vantagem do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, e mais recentemente, com a vitória de ontem, outra vitória convincente, classificação assegurada para a próxima fase da Libertadores. Mas mesmo assim, a principal torcida organizada do clube, a Mancha Verde, ignorou o técnico Abel Ferreira, não cantou o seu nome na partida de ontem. E ao ser questionado sobre o que ele planeja para o futuro, se ele pretende seguir no Verdão, apesar dessa relação conturbada, vamos conferir o que o técnico Abel Ferreira disse sobre isso. Tenho um projeto, tenho um contrato, é verdade, qualquer uma das partes pode acabar esse contrato, mas sinto muito bem no clube onde estou, com os jogadores que tenho, com a equipa que formei, porque esta equipa tenho muita responsabilidade naquilo que é a formação deste elenco. E a gente tem tanta coisa para falar do Abel Ferreira, vocês viram? A torcida organizada não cantou o nome do Abel. A torcida, o resto, cantou o nome do Abel. Ai, gente, o negócio do Abel. O Abel falou, ó, quer cumprir o contrato. Mi, posso dar uma dica pro Abel? Ah, que bom, achei que era uma coisa para mim, pessoal. Aí você fala no particular. Fala. Então, tem situações no clube que a torcida ela fica carente. Olha, o que ele tem que fazer? Coração? Não, ele tem que ir lá na sede. Ah, para, Paulo. Olha o que eu tô falando. A Leila não deixa. A tia não deixa. Mas ele não tem que falar. Ele conversa com a tia lá. Ó, tia, eu vou lá conversar com eles estão carentes. Mas você acha que ele tem que fazer isso? Eu achava. Ele deve isso? Não, eu achava, seria legal. Senta lá, qual que é o problema? O que vocês estão precisando? Porque é uma turminha. E aí você senta lá, o que vocês estão precisando? Qual que é o problema? O que eu falei que não foi legal pra vocês? Não sei. E vai lá e senta e conversa. Você vai ver no próximo jogo todo mundo aplaudindo. Você acha, Alex, que tem que ir lá? Nós já vimos isso, você já viu isso. Não é obrigado. Ninguém está falando que é obrigado aí. O Paulo não está querendo dizer que ele é obrigado aí, mas é um conselho. É um conselho de quem conhece o futebol daqui, muito mais do que ele próprio. Mas o que ele fez? Não, não fez nada. Não é questão de fazer. Que machucou a torcida, ele xingou a torcida, falou que não, é que o time estava jogando mal por 2 anos e meio. Então isso aí acaba. Alex. Bom, então. Ué, não tá na Libertadores, não foi. Não, vai, fala. São situações. Eu tô explicando por que a torcida. São situações que eu, por exemplo, teve momentos no Corinthians que tava fase ruim. Sim. Tava ruim a fase. Sim. Aí o torcedor xinga tal e tal, você vai lá. Vamos conversar. Aí, vamos conversar. Mas o torcedor que ia lá, você tá querendo que ele vá lá na torcida? Eu já fui até o torcedor já. E chamei o torcedor pra conversar. E resolveu. Eu acho uma boa ideia. Resolveu. Até porque a gente tá falando dos jogos em casa. Sim. Mas se você for pegar todos os jogos do Palmeiras fora de casa, quem que acompanha o clube com lealdade, que é presente em todos os jogos, em qualquer lugar do planeta, querendo ou não, gostem ou não, é a torcida organizada que vai lá e puxa. E o Palmeiras sempre conclama a torcida, fica feliz quando tem barulho na casa do adversário, no visitante. Quem que faz esse barulho? Não é quem só vai no Allianz Parque ou agora no Bank Park. É quem vai lá fora também. Quem viaja o mundo atrás do Palmeiras e ocupa aquele espaço destinado à torcida visitante e canta sem parar. Você gostou da minha ideia? Gostei, Paulo. Gostou? Parabéns. Cara. Eu falei, e a Mancha receberia de braços abertos. De braços abertos, tenho certeza disso. Porque são situações que ele vai se ajudar. Ele vai se ajudar e vai ajudar o elenco inteiro. Não concordo. Não concordo. Gosto muito da torcida. Meus primos são tudo de lá. Da Mancha? Mas, sim.
Mas Pergunta pra ele se Não, pergunta eles vão pros seus adorar. clubes. Olha aí, tá vendo? Aí, ó, Zuco, o Rafael, eles adoram o Abel Ferreira, mas então. eles gostam muito do Abel Ferreira. Mas eu não acho que o técnico tem que se deslocar até a torcida para ir lá pedir o amém. Se a torcida tem nada de for pedir lá amém. no CT, não vai ser recebida, provavelmente. É que a Leila não deixa, A esse é o Leila não detalhe, deixa. né? Aí eu acho que sim. Eu acho que combinando, ir lá, receber e tal, eu acho legal. Agora o Abel ter que ir lá se deslocar na torcida, não sei, não vejo que ele fez não algum é um tipo cenário de que a gente ofensa imagina. que merecesse ir lá na Não é um cenário que pedir imagina, bênção. mas eu já vi vários cenários desses. O cara E tem quantos resolveu. títulos? Não é Tem questão 10 de títulos. títulos. Não é questão de É títulos. questão de momento. É trazer harmonia dentro isso. do elenco. É isso. Isso. Ai, harmonia. Harmonia é fazer gol. Ai, vocês estão me cansando, minha bateria social tá acabando. O São Paulo treinou pela manhã e abriu parte do treino para a imprensa. Marina Buffon foi até a Barra Funda acompanhar tudo de pertinho e traz pra gente as informações do Tricolor. O São Paulo abriu parte do seu treino na manhã desta sexta-feira aqui no CT da Barra Funda, atividades que fazem parte da preparação para enfrentar o Remo no próximo domingo, às 8h30 da noite, lá no estádio do Mangueirão, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o último compromisso do Tricolor antes da pausa para a Copa do Mundo. O técnico Dorival Júnior vai buscar sua primeira vitória na competição. O São Paulo, inclusive, está passando por um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro, estava ali entre as primeiras colocações, mas acabou caindo para a 7ª posição neste momento com 25 pontos. Para esse confronto contra o Remo, o Dorival vai poder contar com 2 retornos. Cauli e Marcos Antônio, que estavam no departamento médico, treinaram sem restrições nesta manhã, assim como aconteceu na quinta-feira, e devem voltar a ser relacionados. Por outro lado, Luciano está suspenso, assim como o Wendel, e o Luciano também está com problemas na panturrilha, então já não jogaria de qualquer forma. Além disso, o Sabino segue no departamento médico também, depois de ter sentido dores diante do Botafogo. Essas são as informações do São Paulo, que vai para esse último jogo antes da pausa da Copa do Mundo. Vai fazer essa viagem amanhã, sábado, depois do treino aqui pela manhã também, no CT da Barra Funda. Tá certo. Bom, vamos avaliar agora os confrontos da Copa Sul-Americana, lembrando que o torneio ainda vai ter a fase preliminar de playoffs, juntando equipes que caíram da Libertadores. Então, seguinte, todos os duelos das oitavas ainda dependem da definição de um dos adversários, tá certo? Então, olha só, o Recoleta pega quem vencer entre Boca Juniors e O'Higgins. O São Paulo encara quem sobreviver entre Bolívar e Grêmio. Tomara que seja o Grêmio. Já o River Plate vai jogar contra quem passar entre Santa Fé e Caracas. O Olímpia aguarda o vencedor de Independiente Medellín e Vasco. Do outro lado, o Atlético Mineiro enfrenta quem ganhar entre Sporting Cristal e Bragantino. Já o Macará aguarda Universidade Central ou Santos e tem ainda o Montevidéu contra o vencedor de Nacional e Tigre. Para fechar, o Botafogo está de olho no jogo entre Lanús e Cienciano. Jogo do lado do São Paulo tá complicado, hein? Tá. O que vocês estão achando dessa chave? Não aí? tá fácil não, porque o Bolívar é um time da altitude, Ufa. né? E o Grêmio é um Grêmio, tem tradição e é um grande clássico. Então o São Paulo vai ter uma parada dura nas oitavas. E ainda tem River e Boca, né? Daquele lado. Desse lado tem o River ainda, se quiser chegar até a final. Acho um caminho realmente complexo para o São Paulo pela fase que ele atravessa. Se depois da Copa as coisas melhorarem, os jogadores voltarem, né? E o time se encaixar com o Dorival, aí pode ser que entre com uma outra pegada. Mas nesse momento, o São Paulo vai ter muita dificuldade para chegar à decisão. Você achou, Paulo? O São Paulo sempre precisa de um fôlego, né, para as competições. Quando você tem um fôlego de colocar os jogadores novamente em campo, essa pausa vai ser muito importante para o São Paulo. Então eu creio que o São Paulo volta com uma outra força. E do outro lado nós vemos o Atlético aí, e aí também está um jogo difícil aí, né? Você pegar o Bragantino Sim. cresce na E o cresceu Santos na competição. ali, o lado do Santos né? ali? O Santos tá difícil. O viu? Santos vai estar Não difícil de qualquer O Santos contra ele mesmo, né? O Santos tá difícil, não dá pra você falar assim, não, cravar que o Santos vai ganhar. Não dá. Olha, tem vitória histórica em Aê! Roland Garros? Tem, né? Nossa redação hoje ferveu. O brasileiro João Fonseca derrotou ninguém mais, ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic por
3-2. O número 4 do mundo iniciou a partida vencendo por 2-0 com parciais de 6-4 e 6-4. Mas aí o Fonseca empatou o confronto com parciais de 6-3 e 7-5. O atleta de 19 aninhos conseguiu uma vaga nas oitavas de final da competição pela primeira vez na carreira. Antes do jogo de hoje, em 279 oportunidades em que abriu 2-0, Djokovic só havia levado a virada uma vez. Agora o brasileiro também se torna um tenista mais novo próprio, né? E o bom é que ele tá tendo cabeça, né, Michele? Porque as críticas, chegou uma fase, ele foi muito criticado. Ele foi muito criticado. Com 18 para 19. Atleta, esperar o tempo certo, a maturidade. Então é um garoto que tá indo bem. Altíssima performance, parabéns, João Fonseca. E olha, minhas deferências aqui ao Zverev, viu? Depois, moçada, as meninas aí, deem uma olhadinha no tenista. Ai, Michele. 1,98 m, Ai, Zverev. Michele. Gazeta Esportiva de hoje ainda tem a preparação do Corinthians para o duelo de amanhã e como o Palmeiras está para encarar a Chapecoense. A gente volta. 18h50. Janice está de volta para a conversa com informações do jogo de amanhã do Coringão. Conta pra gente como é que o Timão deve entrar em campo. Isso, Michele, amanhã tem Corinthians e Grêmio em Porto Alegre, jogo importante, porque Corinthians e Grêmio têm os mesmos 21 pontos. Então, com uma vitória, o Corinthians ele se afasta da zona de rebaixamento, aí pode ficar mais tranquilo nessa parada para a Copa do Mundo. E o Fernando Diniz tem 2 desfalques importantes, o Memphis, que está com a seleção da Holanda, e o Lingard. O inglês, ele foi liberado pela diretoria para ir até a Inglaterra por conta de um problema de saúde na família. E agora, sem Lingard e sem Memphis, quem será o companheiro de Yuri Alberto no ataque? A expectativa é que Caio César seja titular. Ele tem entrado nos últimos jogos no segundo tempo e para muitos, na derrota de quarta-feira contra o Platense, ele foi o único que se salvou. E agora, Michele, será que essa dupla de ataque vai funcionar? O Caio César e o Yuri Alberto. E o Caio César tem crescido de produção, já o Yuri Alberto tem só um golzinho nos últimos 14 jogos, Michele. Eu só sei que precisa ajudar um pouco o Yuri Alberto, né, também. E aí, Paulo, vai dar certo essa dupla? A questão não é de dupla, né? A questão é de posicionamento. O Caio César é um jogador de beirada, é um jogador que é mais agudo pelas laterais. O Yuri, ele cai dos dois lados, é um jogador de área. É lógico que vai ajudá-lo para as bolas chegarem com mais velocidade. Vai ser um jogo onde eu já tinha avisado na quarta-feira que era melhor jogar o titular no jogo contra o Grêmio. Falei isso aqui também. Contra o Platense, põe um reserva. Para passar aquela vergonha, passar com reserva. Exato. Passar com reserva. Né? Então, pode perder, que tomar pancada lá na cabeça. Então, é todo jogo perigoso. Agora, voltar com todo o time titular. E vai ser um jogo importante. O Corinthians não pode perder esse jogo. Deveria ter poupado, eu acho, e ter ido com os titulares agora. Eu falei isso essa semana também, antes do jogo. O Paulo falou, eu falei, e era uma coisa que aparentemente era óbvia, né? Sim. E agora o Corinthians tem que lidar com isso. Deu azar do Lingard ter que ser liberado, porque a mãe dele está com um problema sério na Inglaterra, e ele foi, claro, acudir a mãe, enfim, faz parte, né? A família em primeiro lugar. Agora, o Caio César é o que tem. Você vai pensar em quem para colocar no time titular do Corinthians hoje, sem o Lingard e sem o Memphis Depay? Né? Mas aí mesma característica, parecido. E o Caio César tem um pouco mais de punch para entrar nessa hora. Ontem, acho que foi o Garrafa, reclamou do Pedro Raul aqui, que tem que ir embora com um laço. Daqui a pouco, Paulo, você me responde se o Pedro Raul tem que ir embora do Corinthians com um laço. Pedro Raul tem que ir embora com um laço? Não. Pode ir sem laço mesmo. Pode ir sem laço. Porque o laço fica na concessionária. Custa caro o laço. Eu quis levar o laço, não deixaram. A seleção brasileira continua sua preparação na Granja Comari, no Rio de Janeiro. O técnico Carlo Ancelotti comandou o treino do Brasil visando o amistoso marcado para esse domingo contra o Panamá, o penúltimo jogo antes da ida da delegação à Copa do Mundo. E o Neymar? Que todo mundo pergunta. O Neymar esteve no gramado, gente, mas ele não treinou com o restante dos jogadores. O esboço do time para essa partida tem Alisson no gol, aí na zaga e laterais Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro. O meio é composto por Casemiro e Bruno Guimarães. Matheus Cunha, Rafinha, Vini Júnior, Luiz Henrique completam o ataque brasileiro.
Ah, que pena que não dá tempo de falar mais sobre seleção. Vamos embora. Hora de relembrar a campanha do Brasil em Copas do Mundo. Vamos conferir como é que foi a conquista do título de 70, o terceiro da nossa seleção. A primeira vez que o Brasil viu a Copa do Mundo pela televisão foi em 70, no México. Um verdadeiro colírio para os olhos do país do futebol. Preparação irretocável, campanha perfeita, Pelé no auge, futebol arte sendo jogado e o tricampeonato garantido. Jules Rimet, a taça, em definitivo conosco. O técnico Zagallo montou um esquadrão. 6 jogos, 6 vitórias. Futebol que encantou o planeta. Pelé voando. 4 gols do Rei, coroado definitivamente em terras astecas. O furacão Jairzinho, um outro destaque. Marcou gols em todas as partidas. O capitão Carlos Alberto Torres, lateral direito, assinou o tri com um petardo inapelável. Ao bater a Itália na final por 4-1, a Canarinho tornou-se a primeira seleção tricampeã mundial. 30 milhões em ação e a seleção. Bom, a gente fecha o giro de repórteres com o Bazege falando sobre o jogo de domingo do Verdão. É isso, Michele. O Palmeiras volta a entrar em campo domingo contra a Chapecoense no Nubank Park pelo Campeonato Brasileiro, já sem muitos de seus principais jogadores. Por exemplo, Gustavo Gomes, Sousa e Maurício devem defender a seleção paraguaia na Copa do Mundo, Emiliano Martínez e Piquerez com o Uruguai, John Arias com a Colômbia e Flaco Lopes com a Argentina. Com tantas ausências importantes, diversos atletas formados nas categorias de base devem ganhar espaço. Alguns deles já têm alguma experiência no time profissional, caso do Luiz Pacheco, caso também do Larson, do Luigi, diversos atletas que vão aproveitar ou devem aproveitar essa chance para mostrar ao técnico Abel Ferreira de que tem condições de serem úteis ao longo da temporada, apesar, é claro, que o técnico português tem suas preferências pelos atletas mais experientes. Então, se para o torcedor tem pouca coisa em jogo nesse duelo com a Chapecoense, para esses garotos das categorias de base do Palmeiras, tem muito mais do que apenas 3 pontos em disputa na partida desse final de semana. É um jogo importante para o Palmeiras vencer, né, Alex? Importantíssimo para se manter na ponta aí do Campeonato Brasileiro e voltar mais folgado possível após a Copa do Mundo. Uma escalação completamente alternativa, mas que agora eles têm a chance de mostrar também que tem condições de fazerem parte do elenco do Palmeiras. No pique, quem vem no Mesa Redonda domingo? Vem Marcelo de Jean, meu parceiro, Zé Gotinha. Zé Gotinha, aí? Bem-vindo, Zé Gotinha. Então, domingo, a partir das 9 da noite, Mesa Redonda Futebol Debate com o Xerifão Zumar Garrafa. E segunda-feira a gente está de volta no Gazeta Esportiva, pé na porta, às 18 horas, com informação exclusiva. Eu vou ficar morrendo de saudade de vocês, num grau. Mas um beijo grande, fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.